primeiro lugar, nós vamos ter lives semanais. Nós vamos ter lives semanais. Nós temos com 3 meses de governo. 3 meses. Parece uma eternidade pelo volume de trabalho. Então, vamos lá. Nós tivemos, desde a posse, 12, 13 semanas, 14 semanas. Certo? Nós tivemos na primeira semana o golpe do dia 8. Nós tivemos a viagem do Lula para a Argentina. Nós tivemos a viagem do Lula para os Estados Unidos. Nós tivemos uma semana que o Lula pegou pneumonia. Né? Então, tu vai ver que o Lula ficou aqui no Brasil 10 semanas. Dessas 10 semanas, o Lula deu 8 entrevistas coletivas. Fez 4 cafés da manhã. 4 cafés da manhã com jornalistas. Com todo tipo de colunista, com mídia progressista, com sites, com jornalistas, né? E o Lula deu uma quantidade impressionante de entrevistas. Também, né, nos locais onde ele foi, e o Lula falou em inúmeros atos onde ele anunciou os nossos programas. Se tu olhar os modelos, como o pessoal que cita muito López Obrador no México, ou o próprio Bolsonaro, são figuras que não falavam com a imprensa. A única forma de comunicação deles era a live. Não falavam com a imprensa. O presidente Lula fez uma opção. Ele achou que, num primeiro momento, era importante e ele poderia se comunicar com as pessoas através das suas entrevistas. Então, o Lula não é uma figura que as pessoas não ouviram ele uma semana inteira. Pelo contrário, o Lula deu dezenas de entrevistas nesse período. E ele optou por fazer esse movimento porque ele achava que, num primeiro momento, esse era o mecanismo mais adequado para comunicar. Quando ele lança um programa, quando ele vai no Estado, quando ele faz uma ação, ele também dá foco para um assunto, para um determinado assunto que ele quer, né, dar um foco para ele. Então as pessoas achavam, mas por que o Lula não está fazendo lives semanais? Porque ele fez uma opção, né, de ter uma estratégia para os 3 primeiros meses que foi assim. A partir da volta da China, o presidente Lula já decidiu que nós vamos ter um mecanismo de conversas diretas do Lula com a população. Pimenta, por que vocês não estabelecem algum tipo de parceria com o 247 e com outros canais importantes? Nós temos uma parceria institucional, né? E eu tenho o maior cuidado, e o Leonardo sabe disso, eu tenho feito um esforço cada vez mais para valorizar não só o 247, não com aquele carimbo da mídia progressista, da mídia alternativa, mas como mídia, que dialoga com toda a sociedade, que recebe o mesmo tratamento, porque com isso a gente sai da nossa bolha, e o 247 cresceu muito. E hoje é uma referência na produção de conteúdo jornalístico, e nós temos que cada vez fortalecer mais essa ideia, né? E que quando a gente fala do 247, a gente não quer falar só para quem já nos apoia, mas que as pessoas venham até o 247 porque sabem que aqui tem jornalismo de qualidade, tem informação de qualidade. Quando eu não era ministro, a minha rede era uma rede muito mais de combate, muito mais de enfrentamento, né? Então as pessoas me perguntam, Pimenta, mas eu tenho cuidados, exatamente por conta da função que eu exerço, que muitas vezes eu não consigo diferenciar, né, o Paulo Pimenta deputado, Paulo Pimenta dirigente partidário, do ministro. Eu preciso preservar o governo, eu preciso proteger o governo, eu preciso proteger o presidente Lula. Então, o nosso povo também tem que ter noção de onde que nós estamos, de qual é a disputa estratégica que está em jogo, como é que nós vamos movimentar as peças desse tabuleiro. Nós não podemos errar, nós não podemos cometer erros, né? Nós já assistimos filmes que nós não queremos que eles sejam vistos de novo. A SECOM não pode produzir conteúdo para responder parlamentar. Não pode. A SECOM não pode produzir conteúdo para responder parlamentar. Não pode entrar na disputa. O deputado fez um discurso contra o Lula que eu não gostei. Nós podemos entrar em questões governamentais e podemos agir enquanto governo quando são cometidas ilegalidades, quando existem crimes. Nós tivemos 7 pesquisas do início do ano até agora de diferentes institutos. E o presidente Lula oscilou o ótimo e bom entre 38 e 41 em todas as 7. Todas as 7, certo? Muito bem. Se o nosso objetivo, em primeiro lugar, é manter o nosso público, nós temos de 38% a 41% das pessoas que acham o governo ótimo e bom. E o Lula teve 39% dos votos no segundo turno. Muito bem. Nós temos 30% da população, 30% da população, que tem considerado o governo regular, em todas as pesquisas. Nesses regulares, a maioria absoluta acredita que o governo vai dar certo e vai melhorar a vida delas. Tem esperança, né? Então, nós temos esperança, nós temos expectativa positiva. Então, nós temos, pelo menos, vamos pegar, né, metade disso. Aí, tu tem 30% que considera o governo ruim e péssimo. 28%, 29%, 30%. Certo? Muito bem. Se tu pegar o 8 de janeiro, 40% da população entendeu que o 8 de janeiro é justificável.
40%, 38% da população defendeu uma intervenção militar. E 39% da população acha que a eleição foi fraudada. É possível que tu tenha menos de 30% de ruim e péssimo se 40% da população acha que a eleição foi fraudada? É possível. A polarização persiste, né? A sociedade está calcificada. Nós ainda temos um percentual de pessoas que, independente do que nós fizermos, elas vão considerar o governo ruim e péssimo. Essa mudança ela será de forma gradativa. E as pessoas vão ir nos ouvindo na medida que os programas forem chegando na vida delas. Concordo. Na medida que a vida for mudando. Quando elas forem percebendo que a igreja não foi fechada, que a casa dela não foi invadida, que o Pix não tem que cobrar taxa, que a filha dela na escola não é obrigada a frequentar o mesmo banheiro do que o professor. Mas isso leva tempo. Isso é um processo de construção. Para que as pessoas possam se movimentar de um grupo do qual elas se envolveram, de um conjunto de crenças que levou elas a acreditar que se vacinar era uma coisa ruim. Então, é preciso ter uma estratégia de comunicação, que não vai ser em 90 dias que o mundo vai mudar totalmente. A mídia teve duas posturas muito distintas. Uma coisa é Bolsonaro. 8 de janeiro. De uma forma geral, tirando redes de TV, internet, YouTube, que são bolsonaristas raízes, que se assumem dessa maneira, e que ganharam muito dinheiro durante o governo Bolsonaro, e como não estão ganhando dinheiro, vão se tornar cada vez mais raivosas contra nós. Isso é normal, né? Você tem lá um fulano de tal que ganhava milhões, hoje ele não ganha nem um centavo. E foram sustentados durante 4 anos com dinheiro ilegal, distribuído ilegalmente pelo governo. Evidente que esses caras vão ser contra nós. Ou vocês acham o quê? Então nós sabemos que nós vamos ter uma oposição feroz. Agora, quando o tema entrou Lava Jato, entrou Moro, nós assistimos uma mudança muito substancial de setores da mídia. Que são setores que até se dispõem, num determinado momento, a aceitar, tolerar o Lula, porque era para derrotar o Bolsonaro. Mas não tem compromisso com o nosso projeto. Não tem compromisso com a Petrobras, não tem compromisso com a política, né, de suspender as privatizações, de valorização do Estado brasileiro, da retomada do nosso protagonismo internacional. Então, tem isso muito claro e o presidente Lula também tem, Arthur. Né? Quer dizer, com quem nós podemos contar, do ponto de vista da sociedade, para um projeto estratégico de transformação do país? É claro que nós não podemos ter essa ilusão. Não podemos ter a ilusão de achar que vão ser nossos aliados naquilo que é o substancial do ponto de vista estrutural que representa o nosso projeto.